Maratona de estudos na carta de Paulo a Tito. Hoje eu quero meditar com vocês na última perícope, capítulo 3, versos 9 a 15. Vamos denominar esse estudo de os deveres de Tito e os nossos. Série Doutrina e Vida na carta de Paulo a Tito. Diz assim a palavra de Deus: evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo, primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis, ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Amém. Nos 8 primeiros versos da carta de Paulo a Tito, no capítulo 3, Paulo basicamente fez duas coisas. Primeiro, ele lembrou a Tito que ele deveria lembrar aos cristãos em Creta quanto ao correta postura, a correta atitude em relação às autoridades civis. Se vocês observarem o capítulo 3 inteiro, por 4 vezes ele vai usar o verbo lembrar. Para o apóstolo Paulo, repetição é um método. Então Paulo lembra aos nossos irmãos em Creta quanto ao dever de serem submissos e obedecerem às autoridades constituídas. E nós falamos sobre isso aqui, sobre o dever de todo cristão quanto as suas obrigações em relação ao Estado. Não é um dever absoluto, embora o cristão não seja revolucionário, ele deve obediência ao Estado, e essa obediência, embora não seja cega, existe um espaço pequeno, mas existe para a desobediência civil, quando há um confronto de valores. Mas o princípio geral, Paulo está lembrando aqui, porque a igreja em Creta estava misturada numa cultura em que havia um espírito de insurreição, né? Um espírito de faccioso. E o cristão deveria dar bom testemunho na sociedade, sendo submisso e obediente às autoridades constituídas. Essa deve ser a postura cristã como contra a cultura. Pois bem, a seguir, Paulo vai tratar o que a gente chamou aqui de desenvolvimento da doutrina da salvação como fundamento para a ética pública, né? Por assim dizer, ele trata 6 ingredientes da salvação. Ele fala de origem, fundamento, base, propósito, mostrando que toda a ética cristã tem um fundamento. Nós somos salvos pela graça para as boas obras. Então, a maneira como nós lidamos com relacionamentos, seja na esfera do cristão e o Estado, a relação com o próximo, a relação marido e mulher, pais e filhos, patrão e empregado, as relações humanas, elas já estão perturbadas pela própria estrutura e presença do pecado no mundo. Mas o Evangelho faz a diferença, de modo que os salvos em Jesus Cristo devem ter uma relação diferente, e o fundamento da ética relacional pública é o próprio Evangelho. Então eu diria que a graça que salva, ela também transforma as pessoas para uma vida diferente. Os versos que nós lemos, os últimos versos, é uma série de recomendações diversas, em que Paulo vai tratar assuntos diversos. E o ponto em comum aqui é que todas essas diretrizes que Paulo oferece, né, os pedidos que ele faz, são para que Tito faça alguma coisa. Por isso que eu estou chamando de dever de Tito. E, curiosamente, alguns dos deveres de Tito são aplicáveis a nós também, não é? Eu queria, nessa reflexão última da carta de Paulo a Tito, lembrar aqui quais são os deveres de Tito que tem algo a nos ensinar. O primeiro deles é
evitar controvérsias inúteis. O verso 9, ele fala claramente sobre isso. Digo, evita discussões insensatas, genealogias, contendas, debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Então vejam, Tito deveria evitar 4 erros. A primeira delas é controvérsias, discussões insensatas, né? Genealogias, contendas e debates sobre a lei. Então, qual o ponto aqui? Paulo não está proibindo o debate teológico. Paulo não está aqui reprimindo discussões. Observe que o próprio Jesus se envolveu em controvérsias várias vezes, né? Ele se envolveu em debates religiosos. Paulo mesmo se envolveu em algumas controvérsias. Paulo, inclusive, ordenou a Timóteo que combatesse o bom combate. Há espaço para o debate teológico, para a discussão, para o confronto de ideias. No início da carta a Tito, por exemplo, ele diz que os falsos mestres deveriam ser silenciados e repreendidos. Como? Por meio da exposição da verdade. Na história da igreja cristã, nós temos vários importantes debates teológicos que geraram calorosas controvérsias. No quinto século, por exemplo, Agostinho se envolveu em 3 grandes controvérsias, né? Controvérsias contra os maniqueus, contra os donatistas, contra os pelagianos. E parte da preservação da doutrina cristã se dá por meio de um debate necessário, de uma controvérsia motivada corretamente. Portanto, Paulo não está reprimindo toda e qualquer controvérsia. Ele está condenando e recomendando a Tito que evite a controvérsia tola. A palavra empregada aqui é especulação. Paulo está contrastando a verdade do evangelho, que deve ser pregada e defendida, com vãs especulações dos falsos mestres. E aí, em ato contínuo, ele vai usar algumas expressões para como que qualificar quais são essas controvérsias tolas, inúteis, fúteis, inócuas. Genealogias, discussões e contenda a respeito da lei. Muito provavelmente havia uma presença expressiva de judeus que estavam a debater essas questões menores. A genealogia, contendas a respeito da lei. Então, um debate judaico sobre genealogias intermináveis. Isso era muito comum no mundo antigo. Quanto mais possibilidade de recuar e ter um antepassado mais próximo daqueles personagens históricos, mais o jactancioso ficava a pessoa, mais orgulhosa ficava a pessoa, né? Então, Paulo está condenando isso, essas genealogias, essas discussões a respeito de pormenores da lei. Então, boas obras são úteis, controvérsias são tolas. Boa parte das controvérsias que a gente vê hoje em dia são absolutamente inúteis. Então, qual é a aplicação para nós? Apologética, sim. Discussão inútil, não. Então, o cristão está numa arena que ele precisa distinguir o que é um debate sadio, uma defesa da fé necessária e o que é uma controvérsia e uma discussão inútil. A gente tem uma coisa, irmãos, muito preciosa que não é renovável. O tempo. Um dos grandes tesouros da vida é o tempo. Então, não faz sentido gastar o tempo com coisas inúteis. E há muita controvérsia inútil. E com o advento das redes sociais, é tanta controvérsia desnecessária, o que popularmente chamado de treta, né? Confusões inócuas. Eu quero dizer para os irmãos que, de fato, sim, existe espaço para debate de ideias, para controvérsia necessária, para apologética bíblica. O debate teológico saudável é útil, pois desafia interpretações e testa conclusões. Mas no atual cenário evangélico, nós temos 2 problemas. Líderes envolvidos em controvérsias inúteis, enquanto outros que nunca se posicionam. Não, controvérsia é problemático, vamos ficar em cima do muro. Então percebam que são 2 coisas distintas. A controvérsia tola é inútil. Agora existe uma controvérsia, existe um debate que é necessário. Então as 2 coisas estão erradas. Tanto gastar tempo com frivolidades, quanto evitar
por conta de desgastes, posicionamentos, sejam eles de campo doutrinal ou ético, né? Há duas coisas que eu quero destacar aqui. Nos dias de Spurgeon, já havia muitos muristas apáticos, né? Os isentões. E o Spurgeon disse assim: a apatia está por toda parte. Ninguém se preocupa em verificar o que está sendo pregado, se é verdadeiro ou falso. Um sermão é só um sermão, não importa o assunto. Só que quanto mais curto, melhor. Ou seja, havia aqueles que não estavam preocupados na defesa da fé. Então, o que é um sermão? É um sermão. Se o cara está negando a divindade de Cristo, ou colocando suspeição sobre as implicações da lei, do evangelho. E aí o Stott diz assim: se nos importássemos mais com a glória de Cristo e com o bem da alma humana, não seríamos capazes de suportar a corrupção do evangelho da graça. Então, o que está em jogo no verdadeira controvérsia são fundamentalmente duas coisas: a glória de Cristo, o bom nome do evangelho, e o destino das pessoas. Então, um falso mestre, ele é um assassino de almas. É por isso que toda uma teologia foi construída a partir de Agostinho de Hipona, e toda uma construção no período medieval, sobre qual seria a punição adequada para o herege. Assim como nós temos o assassino que tira a vida de uma pessoa, né? Ele mata o corpo de uma pessoa. O herege, ele assassina a alma das pessoas, difundindo o erro, difundindo ensinos que podem manter uma pessoa no caminho da morte eterna. Então, só diz, se nós importássemos mais com a glória de Cristo, com o destino da alma das pessoas, a gente não seria capaz de suportar a corrupção do evangelho da graça. Então, é perigoso fazer vistas grossas em nome dessa política do politicamente correto, né? Essa política de isenção de conflitos, tanto quanto uma controvérsia que é desnecessária. A gente tem que saber quais são as batalhas que vale a pena enfrentar, quais são as lutas que vale a pena a gente participar. Então, observe que Paulo faz aqui um jogo de palavras. Se você observar o último verso do parágrafo anterior, o verso 8, ele fala para Tito ser zeloso da prática de boas obras. E boas obras são úteis. E agora ele fala de controvérsias que são inúteis. Então ele está dizendo, olha, se envolva naquilo que é útil e abandone aquilo que é inútil. Para fazer a leitura do texto, ele diz assim no verso 8: fiel a esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas façais afirmação, confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam o quê? Solícitos na prática de boas obras. Estas coisas, quais? As boas obras, são excelentes e proveitosas aos homens. Agora, evita discussões insensatas, genealogias, contendas, debates sobre a lei, porque não têm utilidade, são fúteis. Então ele está dizendo, boas obras são úteis, são proveitosas. Controvérsias tolas são inúteis e fúteis. As duas coisas ao mesmo tempo. Então essa é a primeira recomendação, o primeiro dever de Paulo a Tito e que se aplica a nós de alguma maneira. A segunda coisa que ele destaca aqui é disciplinar contenciosos. Aqui ele entra numa seara também delicada, indigesta. Veja o verso 10. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo, primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesmo está condenada. A palavra aqui, faccioso, ela é importante. Por quê? É de onde deriva a palavra herege, herético, sectário. Nesse contexto aqui, Paulo está falando de uma pessoa cujo perfil é divisionista, faccioso, contencioso, que provoca divisões. E detalhe, a palavra que ele emprega aqui só aparece aqui em toda a Bíblia. É uma palavra muito chave e pontual. Paulo está dizendo que o homem que causa divisões na igreja, ele deve ser rejeitado, é a palavra que ele usa aqui. E essa pessoa está condenada, ele faz essa afirmação. São palavras duras que ele usa aqui. Nada machuca mais a igreja do que aqueles que se apartam da verdade e vivem criando divisões na igreja. E Tito deveria evitar pessoas facciosas e partidárias. E é necessário ministrar disciplina, e ele fala aqui de 3 estágios. Vejam só.
Primeiro, duas claras advertências. Primeira vez, segunda vez. Se a pessoa não se arrepender, recusando a oportunidade de ser perdoada, de ser restaurada, o que ele diz? Deve ser rejeitada. Rejeite-o, diz o verso 10. Mas Paulo, o que é isso, Paulo? Rejeite-o. Essa é uma palavra forte e indigesta, mas é o que está escrito. Rejeitar é o procedimento correto, pois depois de duas advertências, de duas recusas, você sabe, diz Paulo, que tal pessoa está pervertida. Em que sentido pervertida? Endurecida, com a mente obscurecida. Ele diz, vive pecando e por si mesmo está condenado. Se a gente pegar essa dinâmica aqui, que Paulo está orientando Tito, né, sobre evitar o homem faccioso, e lembrar das palavras de Jesus, lembra da dinâmica de Jesus, Mateus 18? Como é que funciona a disciplina na igreja? Vai ao teu irmão em particular e corrige-o. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Se não te ouvir, leva 2 ou 3 testemunhas. Se não ouvir, leva a igreja. Se não ouvir a igreja, qual é a orientação de Jesus? Trata-o como gentil e publicano. Ou seja, um dos grandes problemas da igreja evangélica, inclusive das igrejas históricas, inclusive as igrejas batistas, é que a disciplina foi perdida completamente. Nós não tratamos uma má disciplina, o mau uso da disciplina, rejeitando a disciplina. Então a gente precisa fazer a disciplina correta. Mas não é fácil. Não é fácil. A nossa igreja, por exemplo, em março de 2020, ela teve que aplicar uma disciplina cirúrgica, que foi doloroso o processo, mas foi uma grande bênção para a igreja. Alguém disse com muita propriedade, o John Dagg, um grande teólogo batista do Sul, que amputar um membro é doloroso, mas pode salvar o corpo. Então nós não podemos ser mais sábios do que Deus. E Paulo está dizendo, evita o homem faccioso, o partidário, aquele que causa divisões, aquele que causa contendas, aquele que cria dificuldades. Exortou uma vez, não te ouviu? Exortou a segunda vez? Deixe-o. Porque tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesmo está condenada. Eu queria ler para vocês um texto do William Barclay. É um parágrafo bem instrutivo. A disciplina cristã sempre deve brotar do amor e do desejo de curar, jamais do desejo de desfazer-se de um indivíduo. Todo esforço deve ser feito no sentido de recuperar o faltoso. Se depois de ser admoestado com carinho, o membro recusar se arrepender e continuar com sua má conduta na congregação, a igreja, por meio de seus dirigentes e por intermédio de toda a congregação, deve redobrar os esforços. Deve haver uma segunda advertência. Contudo, se ainda esse remédio fracassar, o tal deve ser expulso. Mesmo essa medida extrema tem como propósito a recuperação do pecador. Todavia, não deve se perder de vista o bem-estar da igreja para a glória de Deus, uma vez que é o objetivo principal da disciplina. O propósito inteiro é preservar a igreja, preservar o povo de Deus. Então, Paulo está dando uma recomendação a Tito, que também se aplica a nós. Evita o homem faccioso. Graças a Deus, eu posso dizer isso como pastor desta igreja, que o Senhor tem nos abençoado e nós não temos aqui facciosos. Mas o princípio geral é esse. Uma primeira exortação, uma segunda, se não ouvir, a orientação é muito clara. É o que Paulo está ensinando a Tito aqui, recomendando a Tito. Um terceiro destaque aqui, encontrar-se com Paulo em Nicópolis. Aqui é uma recomendação mais para Tito e não para nós. Eu não sei se alguém quer ir para Nicópolis, né? Não é Nilópolis, gente, é Nicópolis. Quem gostaria de ir para Nicópolis? É um dos grandes paraísos no sul da Grécia. Depois vocês dão uma googada aí e acham. Eu vou mostrar para vocês essa cidade. Mas vamos lá. Olha o verso 12. Quando te enviar Temas ou Tíquico, apreste a vir até Nicópolis ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Então, Paulo está compartilhando com Tito a intenção de enviar alguém para Creta com competência para assumir o lugar de Tito. Isso é interessante, a dinâmica do ministério da igreja, né?
Então Tito foi deixado ali para colocar as coisas em ordens, constituir presbítero em cada igreja, só que agora ele deveria ir ao encontro de Paulo, e Paulo enviaria Tíquico ou Ártemas para assumir o trabalho de Tito na ilha de Creta. Então, Paulo está dando aqui essas recomendações para ele. Então, a gente não sabe nada praticamente sobre Ártemas, só aparece o nome dele aqui. Muito provavelmente era alguém de origem pagã, que se converteu à fé cristã e que se tornou apoiador do ministério de Paulo. Tíquico é mais conhecido, 5 vezes Paulo menciona, era uma pessoa muito próxima a Paulo, Paulo chama de amado e fiel servo do Senhor. Nós lembramos da pouca carta de Paulo aos Colossenses, né? Foi Tíquico quem levou a carta à igreja em Colossos, então era alguém da confiança de Paulo, muito provavelmente ele trabalhou muitos anos na companhia de Paulo, e agora seria enviado a Creta e posteriormente a Éfeso, né? Essa cidade que aparece aí, que eu brinquei com os irmãos, Nicópolis. Nicópolis é um título, significa literalmente cidade da vitória. Havia umas 5 cidades no mundo antigo com esse título. Então, quando havia numa região uma batalha famosa e uma vitória, era dado o título de Nicópolis em homenagem a alguma personalidade. E essa cidade, muito provavelmente Nicópolis, é uma cidade no sul da Grécia, em que ela foi homenageada com esse título por conta da vitória de Otávio Augusto contra Antônio Cleópatra. Então, recebeu esse título de Nicópolis. Então, a cidade da vitória. É uma cidade muito próxima à famosa Preveza, uma cidade no sul da Grécia. E era o local adequado para passar o inverno. Ninguém viajava no inverno naquela época. As viagens marítimas eram absolutamente desaconselháveis no período do inverno. Então, no inverno era tempo de se recolher e esperar a mudança da estação. Então Paulo está dizendo, olha, apresse-te a vir para Nicópolis, eu estou resolvido a passar o inverno ali. Então Paulo dá essa recomendação para Tito. Uma outra recomendação ainda, no verso 13, ele recomenda enviar Zenas e Apolo em viagem. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Então, a ilha de Creta funcionou como uma espécie de base missionária a partir da qual algumas pessoas foram enviadas. E Paulo está mencionando aqui que Tito deveria enviar, e fala com diligência, né, com todo cuidado, 2 obreiros, Zenas e Apolo. Há uma discussão sobre esses 2 nomes, mas Paulo diz que Zenas é intérprete da lei. Então ele era muito provavelmente um jurista, que era uma espécie de profissional especializado na lei romana. E o Apolo já aparece em alguns outros momentos, ele é um eloquente alexandrino, era conhecido por seu conhecimento das escrituras. Então esses 2 obreiros seriam enviados por Tito, e Paulo diz para ele, olha, que não lhes falte coisa alguma. Então, naquela época, os missionários, as pessoas de modo geral, elas dependiam da caridade, da hospitalidade das pessoas para fazer esses movimentos. Então eles seriam recebidos ali e enviados em missão. Então Paulo está dizendo para Tito fazer esse trabalho diligente, enviar esses 2 obreiros em missão. E por fim, ele vai falar aqui outro dever, assegurar que os cristãos sejam dedicados na prática de boas obras, verso 14. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para que não se tornem ou para não se tornarem frutíferos. Então Paulo está dizendo fundamentalmente, não deixe de estimular os cristãos em Creta para que sejam generosos, hospitaleiros, praticando de boas obras, que manifestem esses cuidados todos, especialmente em relação aos necessitados, para que não sejam improdutivos. Essa palavra achei oportuna porque, diferente da recomendação de apressar para ir para Nicópolis, essa é uma recomendação que também se aplica a nós. Nós devemos ser praticantes de boas obras e, especialmente, de uma forma muito cuidadosa em relação ao necessitado. Essa tem sido uma prática cristã ao longo de todos esses séculos. O cristianismo, apesar dos seus detratores fazerem tantas falsas acusações, o mundo tem uma dívida impagável com a fé cristã. A quantidade de hospitais, orfanatos, creches, serviços mais variados prestados pela igreja, pelos cristãos de modo geral, é uma coisa assim, incalculável. Isso é muito antigo,
Há um autor, não um autor, mas um imperador, o nome dele é Juliano o Apóstata. Ele entrou para a história com esse nome porque ele assumiu o trono depois que os filhos de Constantino caíram em desgraça. Ele era sobrinho de Constantino, ele não era cristão. Ele era um pagão, um habilidoso militar, que tinha como propósito restaurar o paganismo no Império Romano. Nós estamos falando aí de final do quarto século. E ele então entrou para a história como Juliano o Apóstata, justamente porque ele estava querendo, digamos, reverter o quadro religioso do Império. Ele morreu no campo de batalha, ainda muito jovem, acho que 35, 36 anos. Tem até um ditado que diz, venceste, ó Galileu, né? As últimas palavras dele, uma alusão a Jesus. Mas o fato é que ele reúne o alto comando, ele está dando diretrizes sobre essas estratégias dele de reestruturação do Império, posições militares nas fronteiras, e ele dá uma palavra de exortação aos seus liderados, que é um testemunho da conduta cristã em relação ao pobre, em relação ao necessitado. Vou ler para vocês o documento do quarto século, escrito pelo imperador Juliano. Ele diz assim, o ateísmo, assim nós éramos chamados. Por quê? Porque nós não cremos em deuses. Os deuses são coisa da mente humana. Então, os pagãos chamavam os cristãos de ateus. O ateísmo, isto é, a fé cristã, avançou principalmente através do culto do amor oferecido aos estrangeiros e por meio de sua preocupação com os mortos. Deixa eu fazer um breve comentário. Amor oferecido aos estrangeiros. Por quê? Hoje a gente se ouve falar dessa xenofobia, né? Existe esse fluxo migratório por conta de guerra e outras coisas. Então, as pessoas deixam seus países em busca de uma qualidade de vida melhor e chegando nesses países, sentem um pouco hostilizadas, vítimas de preconceito, hostilidade. Isso sempre existiu. O estrangeiro, ele não está no seu lugar. Então, é possível que um ou outro lá crie uma resistência. Isso era comum. E o cristão, ele tinha o que ele chama aqui de amor aos estrangeiros. Essa hospitalidade, essa caridade, essa alteridade em relação ao outro. E diz também da preocupação com os mortos. Em que sentido? O conceito de cemitério nasceu com o cristianismo. No mundo antigo não havia cemitério. Na cultura romana, por exemplo, o corpo era cremado e as cinzas eram colocadas numa urna. Cemitério como casa dos mortos ou como espaço para os mortos, onde o corpo vai repousar até a ressurreição, nasce com o conceito cristão. Inclusive, cemitério é uma palavra que significa... tem um termo técnico para isso. Tipo um dormitório dos mortos, é o conceito de cemitério. O morto, por isso fala, os que dormem no Senhor estão dormindo, aguardando o retorno triunfal. Então vejam, e o cristão tinha preocupação com os mortos. É uma vergonha, diz ele, avançando, é uma vergonha que não exista um único judeu que seja pedinte e que os galileus não se preocupem apenas com seus pobres, mas também com os nossos. Então os galileus, os cristãos, eles se preocupavam com os crentes, primeiro os domésticos da fé, não é isso que Paulo ensina? Mas também com os demais. E ele então diz, enquanto aqueles que nos pertencem esperam em vão pela ajuda que nós deveríamos lhe oferecer. Então o testemunho de Juliano aponta que os cristãos primevos, eles eram solícitos na prática de boas obras, eram generosos no cuidado com os necessitados. E nós precisamos reconhecer isso como nossa vocação e responder essa exortação de Paulo a Tito. Aprendam também a distinguir-se na prática de boas obras a favor dos necessitados, para que não se tornem frutíferos. Então, nossa vocação é servir. Tendo oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. E o último versículo é autoexplicativo. Paulo está aqui dando as recomendações finais, uma troca de cumprimentos. Todos que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé. A graça seja convosco. Essa expressão, a graça seja com todos vós, é uma assinatura de Paulo. Ele está falando, portanto, aqui desse ósculo, né, dessa fraternidade entre os cristãos. Eu quero encerrar fazendo aqui um comentário
do texto do Dr. Warren Wiersbe. Quando ele encerra a carta de Paulo a Tito, ele diz que Tito é recomendado a lembrar de 4 coisas. Então vamos resumir essa série de estudos rapidamente, recordando o que Paulo exortou Tito a trazer à memória. Relembre o que devemos fazer. O cristão, ele é cidadão do céu e da terra. É seu dever ser submisso e obediente, embora nunca subserviente. Lembra que eu falei para vocês? O dever nosso para com o Estado existe, mas a autoridade do Estado não é absoluta. Se o Estado exigir algo que Deus proíbe, é nosso dever moral não obedecer. Existe espaço para desobediência civil. Abrindo uma parênteses aqui. Foi lançado hoje pela Paris Filmes. Não está circulando nos cinemas ainda. Foi aberto só para alguns especiais. Um filme sobre Dietrich Bonhoeffer, sobre a Alemanha nazista. Bonhoeffer é um exemplo de um cristão que, vendo a tirania escalar, não dobrou seus joelhos. O Estado é ministro de Deus, mas o Estado não pode exigir o que Deus proíbe. E o cristão tem o dever de desobedecer quando a ordem estatal vai contra os princípios da palavra de Deus. E um dos princípios é da liberdade. Relembre o que nós fomos, verso 3, estávamos nas mais densas trevas, éramos escravos do pecado, do diabo e do mundo, e o Senhor nos salvou. Então é bom lembrar quem éramos, para permanecer sempre agradecidos pelo que nós somos, pela graça de Deus. E os versos 4 a 7, relembre o que Deus fez por nós. Falamos exaustivamente sobre isso aqui. A salvação pertence ao Senhor, somos salvos pela graça, sem mérito nenhum da nossa parte. Deus escolheu nos amar apesar de nós. E a última lembrança, relembre o que Deus espera de nós. O que é que Deus espera de você? Boas obras. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam as vossas obras e glorificam o vosso Pai que está nos céus. Deus espera de nós boas obras. Obras não salvam, mas as obras revelam quem são os salvos. Então, essas recomendações de Paulo a Tito são preciosas para nós. E algumas delas são bem aplicáveis para o nosso tempo. Que o Senhor nos abençoe, que de alguma maneira essa carta tenha servido para o nosso crescimento espiritual. Nas